Bom, vamos lá. A corrente desse circuito, né, ela vai ser a força eletromotriz, né, desse cara dividido pela resistência, né, por R. A resistência interna aí do gerador. Então, o que você vai ter que perceber aí, né? Que para você poder manter essa corrente de curto-circuito constante, quando você dobrar, né, o V, você também vai ter que dobrar o R. Por quê? Porque senão você não vai conseguir manter a corrente constante, né? Então, se você dobra aqui em cima, obviamente você vai ter que dobrar aqui embaixo também, como eu disse, para manter a corrente, né, constante. Bom, então agora a gente vai observar a segunda lei de Ohm, certo? E o que essa lei de Ohm, essa segunda lei diz? Eu tenho aqui que R, não é? É igual a ρ, que isso aqui é a resistividade, certo? Do material, que multiplica aqui o meu L, que é o comprimento do fio, certo? Dividido aqui pela minha área A, certo? Então, o que a gente observa, né? Que para minha resistividade, a minha resistência, aliás, ela modificar, né? Ou seja, dobrar, tem que acontecer alguma coisa com a resistividade, ou com o comprimento do fio, ou então com a área, certo? Algo tem que acontecer para que eu possa alterar minha resistência. Então, se a gente analisar aqui, ó, por exemplo, se eu for dobrar a área, se a gente perceber, ela está inversamente proporcional à minha resistência. Então, se eu dobro minha área, né, a minha resistência aqui, ela diminui, certo? Então, não ajuda muito a gente poder alterar aqui na área, ok? Então, não é uma boa ideia você fazer isso, porque elas não estão, digamos assim, na mesma posição. Se elas estivessem na mesma posição da igualdade, ambas no mesmo local da igualdade, por exemplo, se a área estivesse aqui em cima, poderia ser até uma boa ideia. Porém, a área está aqui embaixo, a área está no denominador, enquanto que a minha resistência do outro lado aqui, ela está no numerador. Então, se acontece algo com ela, se eu dobro, aqui, obviamente, vai ser, no caso, cair pela metade, certo? Acontece o inverso com a minha resistência. Então, não é uma boa ideia você dobrar a área. E como aqui na questão ela não fala de ρ, certo? Ela não fala nada sobre isso, significando que a resistividade ela é a mesma. Então, ρ não vem ao caso interferir, por quê? Porque a questão ela não fala sobre isso. Ela não aprofunda sobre isso. Então, o que me resta aqui? Me resta o comprimento do fio. Se eu dobro o comprimento do fio, não é? Obviamente, a minha resistência também vai dobrar. Então, eu vou lá e marco a opção que fala sobre isso, né? Vamos analisar as opções. Se você for fazer uma análise, não tem nenhuma opção falando que o comprimento do fio dobra. Então, aí é a outra parte, o outro raciocínio que você tem que tomar, né? O outro pulo do gato. O que acontece? Se você aumenta o fio, significa que você está aumentando as espiras, as voltas do fio. Se, por exemplo, com 10 metros, você consegue dá 20 voltas, então se você dobrar o comprimento, você vai dobrar a quantidade de voltas. Então, você ia vir aqui, ia marcar a alternativa A, certo? Que fala aí, portanto, né, que seria necessário dobrar o número de espiras.